Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo Curioso. Hoje iremos conhecer os principais deuses cultuados na Grécia Antiga. Acompanhe. Os deuses gregos, cultuados pelos antigos habitantes da Grécia, eram representados sob a forma humana e simbolizavam os anseios e temores humanos. Eles regiam as forças da natureza, comandavam o céu, a terra, o sol, a lua, os rios, o mar, o vento, etc. Os deuses se comportavam como criaturas humanas, ou seja, tinham ciúme, inveja, ódio e amor. Eles eram imortais e estavam dispostos numa hierarquia. Embora profundamente arraigado no contexto geral da cultura em que se formou, um deus podia, como qualquer elemento cultural, passar de um grupo para outro mudando de significado e função, para ajustar-se aos interesses do novo meio social. Um exemplo são os deuses cultuados na Roma Antiga, denominados de deuses romanos, que provinham na sua maioria da Grécia. Esses apenas mudaram de nome quando foram adotados em Roma. Veja a seguir uma lista com os principais deuses da Grécia Antiga. Zeus. Zeus é uma divindade mitológica grega. É considerado o senhor dos deuses e dos homens que habitavam o Monte Olimpo na Grécia Antiga. As divindades mitológicas tinham nas mãos o destino dos homens. Regiam o mundo e conduziam o espetáculo da vida. Eram venerados sob a forma terrena, como Zeus, pai dos deuses gregos. Suas histórias atravessaram séculos. Hoje elas são objeto de estudo que buscam explicação humana para fatos e seres sobre-humanos. A mitologia grega divergia das outras sobretudo por seus deuses serem semelhantes ao homem. Zeus era filho de Cronos, o mais forte dos titãs, que casou-se com sua irmã Reia. Tiveram muitos filhos: Zeus, Poseidon, Hades, Plutão, Hera, Hestia e Deméter. Temendo a rivalidade de seus filhos, orientado por Gaia, Mãe Terra, e Urano, Céu, Cronos devorou-os logo ao nascer, exceto Zeus, que quando estava para nascer Reia procurou Gaia que concebeu um plano para salvá-lo. Zeus nasceu na ilha de Creta e Reia entregou uma pedra enrolada em roupas de bebê que Crono engoliu. Zeus foi criado na caverna no Monte Ida, aos cuidados de Gaia. Quando se tornou adulto, Zeus derrotou o pai e o obrigou a ressuscitar seus irmãos. Libertou também os ciclopes da tirania de Cronos e eles em recompensa deram-lhe as armas do trovão e do relâmpago. Zeus tornou-se senhor dos homens e supremo mandatário dos deuses que habitavam Monte Olimpo. Zeus participava de diversos cultos, recebeu diversos títulos: Zeus Olimpo, Zeus Panelênico, Zeus Agoreu, Zeus Xênio, entre outros. Mas, seu principal centro de culto era Olímpia, conhecida por sua gigantesca estátua de Zeus, criada pelo escultor Fídias. Em Creta, onde nasceu, era venerado no centro de Cnossos, Ida e Palecastro. Durante o período helenístico, um pequeno santuário dedicado a Zeus Vulcano foi fundado próximo à cidade de Agia Tríada. Zeus casou-se com Metis, deusa da prudência, que lhe deu a filha Atena, deusa da sabedoria, da guerra e da beleza. Sua segunda esposa foi Temis, deusa da justiça, com quem teve as filhas Moiras e Horas. Casou-se com sua irmã Hera, deusa do casamento, mas teve ainda muitas outras esposas. De seu casamento com Mnemósine, deusa da memória, nasceram as Musa Clio, musa protetora e inspiradora da história, Euterpe, música, Thalia, comédia e poesia, e Urânia, astronomia. Hades. Hades é o deus grego do submundo, do reino dos mortos, e na mitologia romana, ele é chamado de Plutão. Também é chamado de deus da riqueza porque possui todos os metais preciosos do planeta. Reside e governa o lugar mais sombrio da Terra, para onde vão as almas dos mortos. Dono de uma personalidade impiedosa, Hades era repugnante, insensível, monstruoso e poucos tinham coragem de pronunciar seu nome. Assim, na mitologia grega ele é considerado o mais temido dos deuses. Hades é retratado como um homem de pele morena e que usa barba. É adornado com uma coroa, e carrega a chave do submundo e um cetro. Em sua companhia anda um cão de 3 cabeças, o Cérbero. Esse animal tinha o objetivo de guardar a entrada do reino dos mortos. Geralmente, Hades usava uma carruagem para se locomover e, muitas vezes, ele é retratado na carruagem em companhia de sua esposa Perséfone. História: Hades é filho de Cronos, rei dos titãs, e Reia.
Ele possuía mais 4 irmãos: Poseidon, Zeus, Deméter, Hestia e Hera. Cronos, o pai deles e o mais novo dos titãs, devorava seus filhos ao nascerem, com receio de ser destronado. Com a vitória dos filhos sobre Cronos, Hades teve direito de governar o submundo. Já seus irmãos, Zeus e Poseidon, ficaram com a posse do céu e do mar, respectivamente. Assim, ele era o único que não morava no Monte Olimpo, uma vez que residia em um palácio debaixo da terra. Seu símbolo era um capacete confeccionado por Hefesto cujo adorno tornava invisível. O mesmo capacete foi usado por Atena em uma luta contra Ares na Guerra de Troia. A batalha é descrita em A Ilíada. Conforme os relatos de A Odisseia, era preciso atravessar o oceano para chegar ao reino secreto de Hades. Hades e Perséfone. Entre as histórias que retratam Hades está sua paixão pela deusa Perséfone, filha de Zeus e Deméter. Ela foi raptada por Hades e levada ao submundo. Hades a seduziu e a enganou, fazendo com que ingerisse uma romã, o fruto proibido. Caso não se alimentasse no submundo, Perséfone poderia voltar ao mundo dos vivos. Como ela ingeriu a romã, só teve o direito de voltar 9 meses por ano. Esse ciclo é descrito como o regime das estações do ano por representar o humor de Deméter. Ou seja, o inverno era a estação em que a mãe ficava triste com a ausência de sua filha. Por sua vez, no verão, na primavera e no outono, Perséfone voltava ao mundo dos vivos, momentos estes que refletem a alegria de sua mãe. Filhos de Hades. Os filhos de Hades são Zagreu, deus da religião órfica. Macária, deusa da morte abençoada. Melinói, deusa dos fantasmas, pesadelos e da loucura. Segundo a mitologia grega, Zagreu é, na verdade, filho de Zeus, a filha enquanto ela dormia. Há, contudo, referências de Zagreu como um dos filhos de Hades, cujos poderes estão ligados à morte e o controle de almas. Poseidon. Poseidon é o deus grego do mar, dos terremotos, das tempestades e dos cavalos. Protetor das águas e auxiliar dos marinheiros, também era chamado de deus da fertilidade. Dono de um temperamento instável e violento, foi considerado um deus vingativo, de comportamento explosivo e humor difícil. São muitos os eventos que apontam sua raiva. Em um deles, arrancou o olho do pai de um adversário. Ele vivia nas profundezas do oceano e as tempestades, tormentas e maremotos que ocorriam no mar eram provocadas por ele. Poseidon é um dos 3 governantes do mundo, juntamente com Zeus, deus do céu, e Hades, deus do submundo. Na mitologia romana, ele é chamado de Netuno. Geralmente Poseidon é representado como um homem forte, com barba e segurando um tridente, que lhe concede poderes e é considerado seu símbolo. Com o tridente, ele governava os mares e era responsável pelas tempestades que ocorriam. Além disso, esse objeto tinha a função de fazer brotar água do solo. Em algumas versões ele aparece segurando um golfinho, Delfim. História de Poseidon. Filho de Cronos e Reia, Poseidon é irmão de Zeus, Hades, Deméter, Hestia e Hera. Segundo a mitologia grega, não teria sido engolido pelo pai, Cronos, porque a mãe evitou simulando ter dado à luz a um cavalo. O mesmo destino teve Zeus, que foi preservado. Após derrotar os titãs, Poseidon, Hades e Zeus foram autorizados a dividir o mundo para governar. Hades escolheu o submundo e Zeus os céus. Já Poseidon tornou-se senhor de todas as águas. Tinha uma paixão pela irmã Deméter que, para fugir de suas investidas, transformou-se em um cavalo. Poseidon, por sua vez, transformou-se em um garanhão e perseguia a irmã. Os dois geraram um cavalo que foi chamado de Arion. Poseidon era amante de muitas mulheres. Casou-se com Anfitrite, uma sereia, e com ela tiveram Tritão, metade homem e metade peixe. Com Medusa, era o pai de Pégasus, um cavalo voador. Deméter. Deméter é a deusa grega da colheita, da fertilidade, da terra cultivada, do direito sagrado e detém o ciclo da vida e da morte. Foi a reveladora da agricultura para o ser humano e orientou sobre o cultivo do milho e do trigo. Por isso, é também conhecida como deusa da agricultura. É cultuada como a boa deusa dos gregos e recebia como homenagem o Festival da Fertilidade, com participação exclusivamente feminina. Na mitologia romana, Deméter é equivalente à deusa Ceres.
Deméter é representada com uma coroa feita de espigas de milho e seus animais sagrados eram a serpente e o porco. Seu símbolo mais conhecido é uma tocha. História. Filha de Cronos e Reia, Deméter era irmã de Hestia, Hera, Poseidon e Zeus. Ela teve uma filha com seu irmão Zeus chamada Perséfone. A ligação que teve com sua filha influenciava diretamente na natureza. Deméter sofreu quando Hades, o deus do submundo, sequestrou sua filha virgem Perséfone. O ato teve o consentimento de Zeus, que prometeu a filha a Hades. Muito triste pelo rapto, Deméter parou as estações do ano e houve imensa desolação sobre a terra. Ela saiu do Olimpo e não permitia que as plantas produzissem. A vida foi quase extinta, a terra estava estéril, os seres vivos enfrentavam a fome, e Zeus interferiu no episódio enviando um mensageiro ao submundo para resgatar a filha. Astuto, Hades permitiu a libertação de Perséfone, mas ordenou que ingerisse uma romã, o fruto proibido. Por este instrumento, ficou ligado a ela por um terço do ano. Assim, no verão, outono e primavera era permitida a permanência com a mãe. Por sua vez, o inverno é a estação que aponta o maior sofrimento de Deméter longe da filha. Sendo assim, ela é considerada a controladora das estações do ano, uma vez que as mudanças refletem o seu humor. Hera. A deusa Hera era a rainha do Olimpo, também chamada de rainha do paraíso. Deusa do nascimento e do casamento, era o símbolo da monogamia, da fidelidade conjugal e da fertilidade. Protetora dos nascimentos e das mulheres no casamento, diversos templos foram erguidos em sua homenagem. Casada com seu irmão Zeus, Hera protagoniza diversos episódios de vingança contra as amantes e os filhos do esposo. Essa deusa possuía um temperamento ciumento e vingativo, e era temida até mesmo por ele. De físico perfeito, não era considerada atraente devido à personalidade. Na mitologia romana, ela é chamada de Juno. Hera é representada como uma mulher jovem e bonita. Numa das mãos ela segura um romã, símbolo da fertilidade, e em outra, sustenta uma cápsula de ópio. Seu animal sagrado é o pavão, e portanto, muitas vezes ela é representada com penas dessa ave. História de Hera. Filha de Cronos e Reia, Hera era mãe de Hebe, a deusa da juventude, Ares, o deus da guerra, e Ilítia, a deusa do parto. São muitos os episódios que relatam a fúria de Hera com Zeus, suas amantes e seus filhos ilegítimos. Entre eles está o de Hércules, filho de Zeus com uma mortal. Hércules, que era um semideus, só foi perdoado por Hera quando morreu. Impedida de pensar de maneira racional devido à raiva e inveja, Hera, muitas vezes, injusta. Em uma das ocasiões transformou a deusa Calisto, por quem Zeus se apaixonara, em um urso. Nem mesmo os bebês escapavam de sua fúria. Foi o caso de Dionísio, feito em pedaços ainda no ventre da mãe. Zeus, compadecido do filho, o costurou na coxa até o nascimento e o bebê ressuscitou. Apolo. Apolo é um deus da mitologia greco-romana, considerado um dos maiores deuses do Olimpo. Ele é venerado como o deus do sol, da profecia, da poesia, das artes, da música, da cura, da justiça, da lei, da ordem, do tiro ao alvo e da peste. Apolo é um dos mais amados deuses olímpicos, sendo visto como um deus justo, que defendia a tolerância. Também é conhecido como o deus dos rebanhos e das colheitas. Representação de Apolo. A representação mais comum de Apolo é de um homem nu, jovem, bonito e brilhante, na qual remete a ideia de que ele fosse o próprio Sol. Seus objetos tradicionais são o arco de prata, a lira, o ramo de louro e a palmeira. História de Apolo. Filho de Zeus e Leto, Apolo nasceu na ilha de Delos, quando sua mãe se escondia da esposa de Zeus, Hera. Foi irmão gêmeo de Ártemis, a deusa da caça, da magia, do deserto e dos animais selvagens. Além disso, Apolo era irmão de Hermes, Hefesto, Ares e Atena. Assim que nasceu, ele foi alimentado com néctar dos deuses e ambrosia. O alimento o transformou diretamente de bebê para homem. Com apenas 1 ano de idade, ele derrotou a serpente Piton, que tentava atacar sua mãe. Auxiliou os troianos na guerra de Troia, salvando em mais de uma ocasião os guerreiros Enéas, Glauco e Équito. Sua força ajudou a destruir as muralhas de Troia e por seu intermédio, Paris conseguiu acertar com uma flecha o calcanhar de Aquiles, que foi derrotado. Em sua homenagem,
Coroas de louros foram jogadas aos seus pés. O louro é, ainda hoje, a representação do triunfo nos Jogos Olímpicos. Apolo e Dafne. Apolo foi pai de muitos deuses, entre eles Aristeu e Asclépios, embora não tenha tido muita sorte no amor. Teve diversos envolvimentos amorosos tanto com mulheres, quanto com homens. Uma de suas histórias de amor mais emblemáticas é com a ninfa Dafne, filha do rei Peneu. Como Apolo era um ótimo deus arqueiro, ele desafiou o deus Cupido do amor, afirmando que suas flechas eram mais poderosas que as dele. Para provar seu poder, Cupido acerta seu coração com uma flecha de ouro, que o levou a amar perdidamente Dafne. Por sua vez, ele atirou nela uma flecha de chumbo e, como consequência, ela passou a repudiar Apolo. Assim, Apolo foi desprezado por Dafne, que, contrariada por suas constantes investidas, pediu para seu pai, Peneu, que a transformasse em um moreiro. Atena. Atena é a deusa grega da sabedoria, das artes, da inteligência, da guerra e da justiça. Considerada protetora das cidades, dos arquitetos, dos tecelões e dos ourives, ela foi cultuada em toda a Grécia Antiga, nas colônias gregas da Ásia Menor, na Península Ibérica, no norte da África e na Índia. Atena era representada como uma jovem bela e austera. Se armava com um capacete, uma couraça e um escudo mágico, que trazia o desenho da cabeça da Medusa, presente do herói Perseu. História de Atena. Segundo a mitologia grega, Atena nasceu da cabeça de Zeus, o senhor dos deuses, e por isso, era sábia e corajosa. Era filha da primeira esposa de Zeus, a astuciosa Metis, sendo a filha preferida dele. Quando Metis estava grávida, Zeus a engoliu depois de saber por um oráculo de Gaia, que o filho poderia nascer mais forte que ele. Com o passar do tempo, Zeus sofre forte dor de cabeça, e para curá-la pediu a seu filho Hefesto, filho de Hera e casado com a bela Afrodite, que lhe cortasse a cabeça com um machado. Obediente, Hefesto deu-lhe um golpe e Atena surgiu já crescida, armada e lançando um grito de guerra. Era também conhecida como Palas Atena. Foi protetora de toda a Ática e de várias cidades, porém a mais importante foi Atenas, onde no século V a.C. foi construído em sua homenagem o Templo Partenon, onde era realizada uma festividade anual em sua honra, as Panateneias. Sendo protetora de vários heróis, Atena surge em vários episódios da mitologia grega, entre eles, Belerofonte, que sozinho matou a Quimera, terrível monstro que vomitava chamas. Atena deu-lhe uma rédea de ouro, com a qual o herói apanhou Pégaso, o cavalo voador, que o conduziu pelos céus até o covil da Quimera. E, ainda, seu meio-irmão Perseu, a quem Atena entregou um escudo, que o ajudou a matar a Medusa, cujos olhos transformavam em estátuas de pedra todos aqueles que a encarassem. Ares. Ares é o deus grego da guerra. Filho de Zeus e Hera, é um dos 12 deuses do Olimpo. Amante de Afrodite, a deusa do amor, Ares odiava os pais, sendo considerado perigoso pelo comportamento insaciável no campo de batalha. Está associado à agressão física e à selvageria. Seriam esses os elementos necessários para o sucesso bélico. As características são suavizadas para Marte, o equivalente de Ares na mitologia romana. Marte é menos agressivo, mais calmo e compreensivo. Principais características de Ares. É considerado um deus covarde. Impopular entre deuses e mortais. Nenhuma cidade da Grécia o queria como patrono, mas era admirado em Esparta. É representado por um abutre. Com a amante Afrodite foi pai de Himeros e Potos, representantes do desejo. Phobos, do medo. Deimos, do terror. Harmonia, da harmonia. Eros, do amor, e Anteros, do amor mútuo. Era amante também das Amazonas, as mulheres guerreiras. Era o pai de Cicnus, Licaon e Diomedes, inimigos de Hércules. Era irmão de Hebe, a deusa da juventude. Seus símbolos eram a lança e o capacete. História do deus Ares. Ares é considerado um contraste com Atena, que em guerra priorizava a estratégia. Em geral, era acompanhado dos filhos Phobos e Deimos, medo e terror, quando estava em batalha. Sua beleza física e o comportamento sedutor seriam os elementos que atraíram Afrodite, casada com Hefesto. As características o marcaram como amante de muitas mulheres amazonas, com quem teve vários filhos mortais. O envolvimento com Afrodite lhe custou o castigo de Hefesto,
e Ares foi banido do Olimpo temporariamente. Vingativo, matou Poseidon, após este Alquipe, uma de suas filhas. O tribunal divino o absolveu e ele, mais uma vez, pôde permanecer no Olimpo. Sua mais importante batalha foi travada contra Hércules após o guerreiro matar Quicnos. A fúria e a habilidade bélica não foram suficientes na luta e Ares perdeu para o semideus, protegido de Atena. Participou dos combates na Guerra de Troia, onde é descrito por seu ódio, assassinatos e pela impulsão à batalha. Foi chamado de a maldição dos homens, na Ilíada. Sua busca pelo combate era desproporcional à força e Ares é sempre chamado de fraco. Houve uma ocasião em que é espancado por Atena ficando tão ferido que, segundo a Ilíada, gritava tão alto quanto 10.000 homens. Ares levou, sem sucesso, as queixas a Zeus, que somente emitiu instruções para que lhes curassem as feridas. Curiosidade sobre Marte. Na mitologia romana, o deus da guerra Marte é o pai de Rômulo e Remo, os fundadores de Roma. Ele é o deus correlato de Ares e o mês de março é uma homenagem a ele. Afrodite. Na mitologia grega, Afrodite é a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Ela foi considerada a personificação do ideal de beleza dos gregos na antiguidade. E, na Idade Moderna, serviu de inspiração para diversos artistas do Renascimento. Na Grécia Antiga, sobretudo nas cidades de Esparta, Atenas e Corinto, ela foi cultuada e associada aos prazeres carnais. Por isso, era também considerada a protetora das prostitutas, e daí surge o termo afrodisíaco. Afrodite era filha de Zeus, o deus dos deuses e dos homens, e Dione, deusa das ninfas. Ela nasceu na ilha de Creta com uma beleza estonteante, sendo muito vaidosa, sedutora, charmosa e vingativa. Reza a lenda que ela já nasceu adulta no mar, e por isso, o nome Afrodite significa nascida da espuma. Suas principais rivais foram Deusa Hera, deusa dos céus, da maternidade e do matrimônio, e uma das mulheres de Zeus. Deusa Atena, deusa da sabedoria e filha predileta de Zeus. Deusa Perséfone, deusa das ervas, flores, frutos e perfumes, e também filha de Zeus. Com um casamento arranjado pelo pai, ela casou-se com Hefesto, deus do fogo. No entanto, não tiveram nenhum filho. Para Afrodite, que primava pela beleza e o amor, ele era feio e destituído de senso de humor. Diante disso, ela seduziu diversos homens, tendo muitos amantes, e dessas uniões nasceram diversos filhos. Afrodite se apaixonou por Ares, deus da guerra, e com ele teve os filhos. Eros, deus do amor. Anteros, deus do amor não correspondido. Deimos, deus do terror. Phobos, deus do medo. Harmonia, deusa da harmonia. Himeros, deus do desejo sexual. Potos, deus da paixão. Quando Hefesto descobre a traição de sua amada, ele os prende em uma rede mágica, o que resultou na fuga dos amantes. Também se relacionou com Hermes, deus mensageiro, com quem teve o filho Hermafrodito. Ele nasceu com ambos órgãos sexuais e seu nome representa a união dos nomes dos deuses, Hermes e Afrodite. Teve um caso com Apolo, deus da luz, e dessa união nasceu Himeneu, deus do casamento. Além deles, teve uma relação com Dionísio, deus do prazer, das festas e do vinho, e com ele, o filho Príapo, deus da fertilidade. Além dos deuses, ele teve casos com homens mortais, do qual se destaca Adonis. Ele era um belo jovem que chamou a atenção de ambas filhas de Zeus, Perséfone e Afrodite. Quando Ares, amante de Afrodite, descobre que ela está apaixonada por Adonis, ele envia um grande javali para matar seu rival. Depois de atacado pelo animal, Adonis se transforma numa anêmona. Quando chega ao submundo, Perséfone, esposa de Hades, se apaixona por ele também, e assim, torna-se uma das rivais de Afrodite. Além deste mortal, teve relação com Anquises, um príncipe troiano, e com ele teve 2 filhos, Enéas e Liro. O primeiro foi um dos heróis da Guerra de Troia. Hermes. Hermes é o deus grego da riqueza, da sorte, da fertilidade, do sono, da magia, das viagens, das estradas, do comércio, da linguagem e dos ladrões. Mensageiro dos deuses e muito venerado pelos gregos, Hermes é considerado um dos deuses mais irreverentes da mitologia grega.
O nome Hermes significa marcador de fronteira, sendo que uma de suas funções era guiar os mortos para o submundo, o reino de Hades. Como guardião da entrada do submundo, Hermes também é chamado de deus dos viajantes e protetor das estradas. Patrono da ginástica, era o deus das competições esportivas e seu nome está ligado às Olimpíadas. A ele está atribuído a invenção do fogo e também a criação da corrida e do boxe. Também é apontado como deus da astronomia e da astrologia, por ser o patrono dos astrônomos. Na mitologia romana, Hermes recebe o nome de Mercúrio. Hermes é retratado como um jovem nu, bonito, de corpo atlético e com sandálias mágicas aladas que lhe conferiam maior agilidade e rapidez. O símbolo de Hermes era um bastão com serpentes e asas, chamado caduceu. Os animais considerados sagrados por Hermes são o carneiro e a lebre, e suas plantas são o açafrão e o morango. História: filho de Zeus e da ninfa Maia, Hermes era o pai do deus Pan, tido como um deus brincalhão. Ele teria roubado quando ainda um bebê, o meio-irmão Apolo. Reza a lenda que no primeiro dia de vida ele inventou o fogo e criou a lira, um instrumento musical. Hermes é considerado um deus astuto e malandro, que usaria essa característica para fazer o bem e o mal. Usava suas habilidades diplomáticas e de tradutor para fazer um contraponto entre deuses e os homens. Entre seus feitos mais comentados está a derrota da Medusa por Perseu, que recebeu auxílio de Hermes. O deus teria emprestado suas sandálias voadoras a Perseu, que conseguiu derrotar a mulher com cabelos de cobra, evitando a maldição que o faria virar pedra, caso a olhasse. Dionísio. Dionísio, ou Dioniso, é o deus grego do vinho, das festas e um dos mais importantes deuses da mitologia grega. Além de ter os conhecimentos de preparação do vinho, ele possuía o poder de criar drogas poderosas. Dionísio é considerado também o deus grego da natureza, da fecundidade, da alegria e do teatro. Inspirador da fertilidade, ele também é chamado de deus da libido e na mitologia romana, seu nome é Baco. A representação mais comum de Dionísio está associada ao vinho, onde muitas vezes ele aparece segurando numa mão um cálice e noutra um cacho de uva. Sua imagem é de um homem com barba e sua expressão demonstra o efeito da embriaguez. Portanto, é comum a aparência de felicidade induzida pelo álcool nas representações de Dionísio. Em algumas versões, ele aparece nu, e noutras, segurando um manto feito de leão ou leopardo. Mito de Dionísio. Dionísio era filho de Zeus e Sêmele, que morreu no parto. Vítima de uma armadilha de Hera, Sêmele levou um grande susto e explodiu quando Zeus apareceu em sua frente na forma humana. Dionísio foi salvo pelo pai. Por conta deste evento, afirmam que ele nasceu 2 vezes. Diante do esplendor de Zeus, Sêmele foi feita em pedaços e o menino também. Zeus, então, salvou seu coração e o costurou na coxa, onde permaneceu até o nascimento. Continuamente perseguido por Hera, Dionísio é criado por um protetor amando de Zeus. É assim que aprende a arte de fazer o vinho. Sua figura é sempre associada a uma videira e é representado na companhia de muitas pessoas. Dionísio casou com Ariadne, filha do rei de Minos, que, no entanto, era apaixonada por Teseu. Curiosidade: na mitologia romana, onde é conhecido por Baco, havia uma festa denominada Bacanal. Essa festa foi proibida por induzir ao consumo de álcool, orgias e a situações constrangedoras. Ártemis. Ártemis é a deusa da caça, da lua, da castidade, do parto e dos animais selvagens. É uma das mais veneradas divindades da mitologia grega e na mitologia romana ela é chamada de Diana. Considerada uma fantástica caçadora, Ártemis era cultuada por aliviar as doenças femininas, proteger as crianças e os jovens. Representação de Ártemis. Ártemis tem como símbolos o arco e a flecha, por ser a deusa da caça. Padroeira dos caçadores e sempre punia quem agia contra os animais. O seu animal sagrado é o urso, embora muitas vezes seja retratada segurando um veado. História: filha de Zeus e Leto, Ártemis teve um irmão gêmeo, Apolo, o deus do sol. Nasceu um dia antes de Apolo e ficou sendo sua tutora. A tarefa de cuidar do irmão teria despertado o lado de protetora. Ártemis pediu ao pai, Zeus, que a fizesse virgem por toda a eternidade. Essa condição incitava o desejo de deuses e homens, mas somente um, Órion, ganhou sua atenção. Ártemis, porém, o matou acidentalmente. Sofreu tentativas de estupros de Actaeon e Órion,
que foram punidos com a morte. Embora fosse amorosa, também tinha traços de uma personalidade vaidosa e vingativa. Quando um desejo era desobedecido, agia de maneira raivosa. Em uma ocasião, matou Agamenon, que teria ferido um de seus animais. Em outra, puniu Adonis, que contou vantagens por ser um caçador melhor que ela. Templo de Ártemis. Localizado na antiga cidade de Éfeso, atual Turquia, o Templo de Ártemis, ou Diana, foi construído em homenagem à deusa da caça. O projeto foi inaugurado em 550 a.C. e é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No entanto, foi destruído em 356 a.C. por Heróstrato, que tinha o objetivo de ser lembrado como o incendiário do templo. E é isso. Se gostou, deixe o like para ajudar, e mandem sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima!